Pai, põe as tuas mãos, ó Deus, na nossa casa.
Glória! Aleluia! E ele fala, o que vem da gente fazer de Deus, em meio às suas guerras. O que acontece? Ele fica cansado, ele fica desanimado. Logo após que ele tem uma vitória, vem o desgaste. Mas eles declaram, esse louvor declara, tempos de guerra.
Entregar em Ti, Senhor, os nossos anseios, as nossas ansiedades, ó Deus. E assim, Senhor, ó Pai, nós venhamos lutar as nossas guerras, Senhor, ó Pai. Porque como fala o louvor, assim que eu luto minha guerra. Eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Oh, Senhor, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Você está em perigo? Corra para o esconderijo. Você tem lutas? Corra para o esconderijo. Você tem problemas? Corra também para o esconderijo. Mas Jorge, aonde é o esconderijo? Quem conhece o Salmo 91 vai saber onde é o esconderijo. Amém? O esconderijo do Altíssimo. Muitas vezes nós falamos assim, né, que nós temos Deus no coração, eu estou com Deus. Por você estar lá fora e dizer que tem Deus, não necessariamente você vai estar no esconderijo dele. Na igreja, não sei, mas a partir do momento que você se entrega ao Senhor, você está em um esconderijo. Porque ali tem uma palavrinha muito assim, um sujeito definido. Aquele. Quem é aquele, Jorge? Eu não sei quem é. Sou eu? É você? Está em guerra? Corra para o esconderijo. Porque a partir do momento que você está em perigo, você corre para o esconderijo, Deus te tira de cena. Ele te cobre com as asas dele. Então, se nada acontece na sua vida enquanto você está no esconderijo, creia que Deus está guardando você. Então, se nós temos guerra, nós temos luta, vamos correr para o esconderijo do Altíssimo. E eu gosto desse Salmo 91 porque Deus ele se exibe para a gente. Amém? E aí, todo momento a qual nós pensamos no esconderijo, Deus fala assim, é o esconderijo. Esconderijo.
esconderijo do Altíssimo, né? Então, corra para lá. Amém? Queria aqui trazer um certo entendimento aqui sobre a oferta, que sempre todos ouvem, toda quinta, todo domingo, toda vez sobre a oferta. E muitas vezes nós pensamos no que temos, né, materialmente como nossas coisas. É verdade ou não é? É nosso carro, é nossa casa, é nossa família, nosso serviço, né? É nossas coisas. E entregar tudo a Deus começa com a mentalidade de que tudo pertence a Deus, pois somos meramente mordomos daquilo que Ele tem colocado na minha e na sua mão para cuidar. Amém? E lá em Salmos 24, versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Então é do Senhor. Tudo que tem aqui debaixo desse céu é do Senhor, né? Nós somos meros mordomos daquilo que Ele tem deixado para nós, né? E qual é a nossa atitude em relação ao que temos materialmente? Sempre falamos aqui de atitude, né? E muitas vezes nós não temos uma atitude de entregar uma oferta alçada ao Senhor, de entregar os nossos dízimos, de entregar as nossas primícias. Amém? O que a Bíblia diz sobre essas coisas, as nossas coisas, né? Estou disposto a ofertar tudo quanto trata de coisas temporais? Estamos dispostos a entregar algo ao Senhor? Né? E onde entra um entendimento aqui, muitas vezes nós dizemos assim: a ti eu entrego. Por quê? Né? E a Bíblia nos ensina sobre a oferta. Obviamente lembramos dos dízimos no Antigo Testamento, e várias passagens do Antigo Testamento falam de dízimo, né? Em Gênesis, em Número, em Levítico, né? Em 1 Coríntios também, lá em Lucas. E em Lucas deixa bem claro assim: dê e será dado a você, boa medida, pressionada, abalada e atropelada será colocada em seu seio, pois com a mesma medida que você usa, ela será medida de volta para você. Então, a medida na qual você oferta, a qual você dizima, ela será devolvida a você. Ela será devolvida a mim. E por que eu não oferto na casa do Senhor? Porque o meu coração está sempre duro em ter o entendimento de trazer uma oferta, de trazer meu dízimo, de trazer as minhas primícias, né? Nós estamos passando aí por algumas enfermidades, né? Algumas percas, né? Perca para nós porque é ganho para Deus, né? E nós nos esquecemos, né? Das orações que nós fazemos. Nos esquecemos. Oramos pelas nossas ofertas e quando saímos da porta para fora, nós esquecemos, né? E que nós venhamos entregar as nossas ofertas, ofertar na vida de alguém, que nós venhamos entregar a nossa semente para que ela venha germinar, crescer, frutificar 10, 30, 100 vezes mais, mas que nós venhamos fazer isso de coração. Amém? Lá em Salmos também, em Atos dos Apóstolos, deixa bem claro. Atos dos Apóstolos 4, lá no versículo 34 diz assim: não havia uma só pessoa necessitada de entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro das vendas e o depositavam aos pés dos apóstolos,
e por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Então, naquela época, lá em Atos, eles já faziam isso. Se eu não tinha, o irmão Jaziel vendia uma propriedade dele, e essa propriedade, esse valor, seria repartido comigo quem mais não tinha. Então nós tínhamos algo por igual. E hoje, nós ofertamos somente por nós, creio eu, né? E que nós venhamos entender o que eles faziam naquela época também, né? Então assim, eles tinham, porque eles ofertavam, eles vendiam herdades, depositavam aos pés dos apóstolos, e ali era dividido por igual. Só que teve um casal que não fez isso, Ananias e Safira. Eles venderam a herdade, esconderam uma parte e ofertaram aos pés dos apóstolos uma parte que não tinha nada a ver com o que eles tinham vendido. Eles foram de encontro ao coração de Deus, eles foram de encontro a essa oferta ao Espírito Santo. Eles mentiram para o Espírito Santo. E nós não devemos fazer isso, porque nós podemos pecar contra Deus, nós podemos pecar, mas pecar contra o Espírito Santo é imperdoável. Nós devemos ter o entendimento do que é ofertar ao Senhor, do que é dizimar, do que é primiciar. Eu sempre falo aqui que a Bíblia não diz que é pecado você não ofertar, você não dizimar. Ela não diz que é pecado. Mas a partir do momento que nós temos entendimento e não o fazemos, aí sim cai em pecado, porque é desobediência. Amém? Nós temos o entendimento do que temos que fazer, mas nós não fazemos. Então que nós venhamos ter o entendimento do que é ofertar, do que é dizimar. Amém? Só para terminar aqui, tem uma passagem aqui que diz assim, fala sobre o louco rico, né, em Lucas 12, 13 ao 21, mas vou ler só uma parte. O problema desse louco, dele, não era um problema de dinheiro, mas era um problema de coração, que era o problema do rico, é o problema do rico, não é um problema de dinheiro, não é o meu problema que seja dinheiro, né? Mas é o meu coração. Se o meu coração está endurecido, eu vou esquecer o que é oferta. E o primeiro momento que eu deixo de ofertar, eu estou sim com o coração endurecido. Amém? Todos nós vamos ter um entendimento de ofertar na casa do Senhor, porque a casa do Senhor precisa, né? Precisa de um produto de limpeza, precisa de ter pessoas que venham limpar. Oferte a si mesmo, oferte o seu coração na casa do Senhor. Ofertamos o nosso coração na nossa casa, querendo nossas casas bonitas, confortáveis, e a casa do Senhor. Temos hoje, sempre falo também, cadeiras confortáveis. Muitos aí para fora aí sentam em tijolos e ouvem o culto, ouvem a palavra de oferta com alegria, e nós temos todo esse conforto e mal conseguimos dar um glória, dar um aleluia, glorificar o nome do Senhor. Oferte o seu coração, oferte um abraço a pessoas que precisam de abraço. Nós estamos no ano do amor, temos que amar o nosso próximo. Jorge, quem é o nosso próximo? Olhe para dentro do seu coração e você vai saber quem é o seu próximo. Oferte na vida dele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos repreender, né, todo desânimo, toda falta de vontade de iniciar, de ofertar, de dizimar. Vamos repreender o migrador, o devorador, o destruidor da vida de cada família, de cada pessoa, aqueles que estão aqui, aqueles que estão na live. Vamos orar hoje, em especial, por essa família que é a nossa cobertura, a família do nosso apóstolo, né, que está passando por esse momento. Vamos ofertar as nossas orações, os nossos louvores pela vida deles. Senhor, meu Deus, meu Pai, agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Pai, de mais uma vez, Senhor,
ouvir uma palavra de oferta, ouvir, Pai amado, um direcionamento, ouvir, Senhor, esses louvores, Pai amado, que é ofertado a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que as nossas orações, Pai amado, cheguem até a Ti, não fique parado, Senhor, através desse teto, mas se ultrapasse, Senhor, e chegue a Ti como perfume suave, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, ofertamos, Pai amado, os nossos sentimentos, Pai, pela família do nosso apóstolo, a nossa pastora, Senhor, que Deus venha confortar o coração deles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, receba agora, Senhor, cada semente, cada oferta, Senhor, lançada sobre o seu altar. E nós repreendemos, Senhor, o migrador, Pai, o devorador, o destruidor, Senhor, da vida de cada família, Pai amado, da vida de cada homem, cada mulher, cada jovem, Senhor, que aqui, Senhor, habita aqui, Senhor, neste lugar, nesse tempo físico, Pai. Senhor, em nome de Jesus, toma agora, Senhor, a cada um, e nós agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade, Pai amado, de estar aqui, Senhor, neste lugar, ouvindo e Te adorando, Pai, em nome de Jesus. Amém? Quem for dizimar, pode ir. Quem for ofertar, pode fazer o seu requer. Graça e paz, igreja. Que responsabilidade. Como a gente estava aqui louvando, em tempos de guerra, que a gente nunca pare de lutar, que a gente não baixe a guarda, que a gente vá para a guerra mesmo com vontade de saber a quem a gente serve. Porque quando a gente confia no nosso Deus e quando a gente profetiza e a gente fala que servimos a Ele, nós não podemos ter medo daquilo que vem. Vai doer, acontecem coisas que doem, que machucam, mas a gente precisa continuar acreditando que nós temos um Deus que pode fazer tudo por nós e que nada nesse mundo acontece sem a permissão dEle. E eu até falei para a pastora Simone aqui no começo, quando eu cheguei aqui, que ela falou que a gente ia louvar esse hino. Esse hino, ele me traz muitas recordações de tempos não muito bons, porque a gente tem o costume de... Eu acredito que Deus, ele nos leva a momentos difíceis para nós acreditarmos mais nele, para nós termos mais fé nele. E hoje mesmo eu estava lendo um livro, ele falava justamente sobre isso. Ele fala que quando as coisas ficam escassas em nossas vidas, nós damos mais valor para aquilo. E todos nós temos essa tendência, quando sabemos que aquilo está pouco, quando está o suficiente está bom, pode ser colocado mais, mas nunca pode ser tirado, porque a partir do momento que é tirado, a gente começa a dar mais valor para aquilo que é tirado na nossa vida. Então eu espero que hoje, eu acredito que o apóstolo hoje, ele não está sentindo essa dor de ter arrependimento no seu coração por não ter oferecido tudo aquilo que ele poderia ter oferecido para o Pai. Eu acredito que ele ofereceu tudo aquilo que estava ao alcance dele para o seu Pai. E é isso que a gente tem que ter no nosso entendimento, para a gente amar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã. Quando eu estava louvando, eu me lembrei e recordei aqui do que eu costumava chamar ele de velhinho da cabeça branca. Eu não tive a oportunidade de me despedir do meu avô. Eu perdi ele já tem alguns anos atrás. Eu não tive a chance de me despedir dele, mas um dia também eu conversando com a pastora Simone, eu falei, a última vez que eu vi ele e que eu abracei ele, eu saí chorando da onde eu abracei ele até praticamente quando eu cheguei em casa.
E era mais ou menos umas 3 horas de viagem. Parece que eu estava sentindo que aquele era o último abraço que eu ia dar nele. E eu nunca esqueci as últimas palavras que ele me falou. Então, eu acredito que a gente tem que carregar tudo aquilo que foi nos ensinado, que foi nos passado. E hoje aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o amor e sobre o relacionamento. Peço que vocês abram as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses 4. Eu vou ler do 1 ao 12 para vocês. O nosso relacionamento, gente, a palavra relacionamento, na verdade, ela significa que manter um relacionamento de conviver bem com os seus semelhantes. Então, o amor, ele está junto com o relacionamento. O relacionamento existe porque tem amor. Porque se você não tem amor pelas outras pessoas, não tem como você se relacionar com ela. Ou então você vai se relacionar por obrigação, e não é isso que Deus quer que nós fazemos. Então, o relacionamento com Deus, ele é baseado no nosso dia a dia, no que a gente faz, no que a gente prega, no que a gente fala. Mas a gente também tem que falar e tem que colocar tudo em prática aquilo que a gente fala. Porque se a gente fala e se a gente não faz, isso não passa de uma hipocrisia. Isso não passa de palavras vazias, de onde você quer mostrar para o outro que você é uma boa pessoa, mas as pessoas que realmente estão perto de você sabem que você não é nada daquilo. Então não adianta eu querer mostrar aqui para vocês que eu sou uma pessoa que eu não sou, porque eu não estou enganando vocês, eu estou enganando a Deus. Eu estou querendo mostrar para Deus que eu sou uma pessoa boa para todos vocês, mas na verdade, quando as pessoas me conhecem no íntimo da minha casa, quando as pessoas passam a conviver comigo dentro de casa, elas sabem que eu não sou aquele tipo de pessoa. Isso é a hipocrisia que a gente vê muitas vezes nesses dias de hoje, porque a gente tem que lembrar que a gente está ensinando para outras pessoas, que a gente está passando algo para outras pessoas, que a gente tem que repassar esse algo de valor. E se você disser assim, eu não estou me preocupando com aquelas pessoas que estão olhando para mim, não estou me preocupando com aquelas pessoas que vão me julgar, que vão apontar o dedo para mim, ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Antigamente, quando as pessoas olhavam para mim e falavam assim, quando eu estava fazendo alguma coisa, a pessoa falava assim para mim, mas você não é cristão? Eu ficava chateada, porque a gente sempre tem aquela desculpa, eu sou cristão, mas, aí vem o mas o mas não pode existir na nossa vida. A nossa questão é, quando vier uma pergunta dessa para a gente tem que parar, analisar e se perguntar, por que essa pessoa fez essa pergunta para mim? Porque se ela fez essa pergunta para você, é porque você fez alguma coisa que não é de acordo com aquilo que você prega. Porque você fez alguma coisa que não é de acordo com a Bíblia. Porque muitas vezes, quando as pessoas falam isso pra gente, são pessoas que conhecem a palavra. Por mais que elas não venham para a igreja, não servem a Deus e não estão aqui o tempo todo. Mas tem muita gente aí fora que sabe sim e conhece a palavra. Então, quando vier essa pergunta pra gente, a gente não tem que apontar o dedo pro outro e dizer, mas eu sou cristão, mas eu também sou ser humano. Não, você tem que rever os seus conceitos. Você tem que aprender com aquela pessoa que é de fora e está vendo os seus erros, sendo que você era que tinha que estar corrigindo ele. Então a gente tem que aprender com todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. A gente não pode excluir ninguém, porque aprendemos com todos eles. Essa é a questão do relacionamento. Essa é a questão de você ter as pessoas ao seu redor, para você fazer a diferença. Não é querer mostrar que você é melhor, porque eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Somos iguais. Tem uma passagem, eu estava lendo uma passagem na Bíblia esses dias, que dizia o seguinte, que eu tinha que me submeter a meu irmão e meu irmão tinha que se submeter a mim. Isso está na Bíblia. Por quê? Porque a partir do momento que eu me submeto a você e você se submete a mim, nós somos iguais. Nós não temos diferença nenhuma. Nós estamos no mesmo lugar, na mesma condição. Então, se você levanta a mão para Jesus e aceita Jesus, esse é um relacionamento que você vai ter, é um novo relacionamento que você está dizendo que eu quero ter um novo relacionamento. E esse relacionamento que eu quero ter é com Jesus. Então, a partir do momento que você levanta a mão para aceitar Jesus, você não é uma pessoa mais inocente. Você é uma pessoa que tem que ter um relacionamento, você é uma pessoa que tem que pegar a sua Bíblia e ler. Você é uma pessoa que tem que descobrir quem Jesus é. Você é uma pessoa que tem que saber de todos os milagres que Ele fez. Você é uma pessoa que tem que saber quem Deus é e quem Deus serviu. Porque quão incrédulos somos nós. Porque eu estava em casa esses dias lendo Gênesis, e aí eu li Gênesis, comecei a ler Levíticos, e aí eu estava falando, eu falei para o Douglas, eu falei, quão incrédulos nós somos. Porque está lá na Bíblia. As pessoas viram a coluna,
viram a nuvem, viram a coluna de fogo, viu tudo acontecendo na sua frente. E mesmo assim, Deus falou para Moisés: é povo de dura serviço, é povo de coração duro, é povo incrédulo. Ele vendo tudo aquilo, vendo Moisés em cima do monte, vendo Moisés tendo um relacionamento com Deus, ouvindo a voz de Deus, porque teve momentos que eles ouviram a voz de Deus e mesmo assim eles fizeram bezerro de ouro, mesmo assim eles foram adorar outros deuses. Imagine nós hoje, que não estamos ouvindo a voz de Deus o tempo todo, que não temos um Moisés para subir no monte e para escrever os mandamentos, que não temos Moisés para escrever as leis porque já estão escritas aqui, não estamos vendo nuvem, não estamos vendo coluna de fogo, somos muito mais incrédulos. Então, o relacionamento com Deus, ele é uma coisa diária. Se você se relaciona com seus filhos, se você se relaciona com seu marido todos os dias, com Deus também tem que ser todos os dias. Porque Ele é o principal em nossa vida. Ele é que tem que vir em primeiro lugar em nossa vida. É o nosso primeiro relacionamento. Eu falo que quando eu decidi casar com Douglas, eu coloquei todas as cartas na mesa e coloquei: as regras são essas, as condições são essas, é assim que tem que ser. Então, se o Douglas hoje, ele me conhece, eu conheço ele. Se hoje ele toma uma decisão que não é de acordo com a minha, porque ele sabe disso e ele me conhece, eu não tenho ele por inocente, porque ele sabia qual seria a minha opinião, ele sabia qual seria a minha decisão. Então, se ele tomou, porque ele sabe, porque eu falei já tudo para ele, eu não tenho ele por inocente. A partir do momento que ele tomou uma decisão, eu sei exatamente, não preciso nem me falar nada, eu sei exatamente o que ele pensou, eu sei exatamente qual é a resposta dele. Exatamente assim é o nosso relacionamento com Jesus. A partir do momento que você levanta a mão para Ele e fala que quer ter um relacionamento com Ele, você tem que ler, você tem que aprender, você tem que conhecer. Por quê? Porque tudo e qualquer decisão que você for tomar na sua vida, você sabe qual seria a decisão de Jesus. Você sabe o que Ele iria fazer, o que Jesus iria fazer no meu lugar. Se você tem relacionamento com Ele, você vai saber. Se você tem relacionamento com Deus, você sabe qual a decisão tomar. A boa decisão, porque você pode tomar tanto a boa quanto a ruim. Mas você vai tomar a boa decisão. Então vamos aqui agora para o texto, como eu falei para vocês, que é 1 Tessalonicenses 4, que fala assim: quanto aos mais irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos o Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes disseram e asseguramos. Porque Deus não me chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aqueles que rejeitam essas coisas não estão rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Então aqui ele está instruindo nós a andarmos no caminho que ele está ensinando aqui, nós andarmos no caminho dele. Nós sermos cada dia mais parecidos com ele. Então, ser parecido com Jesus não é querer fazer os milagres que Jesus fez. Ser parecido com Jesus é amar como Jesus amou.
É servir como Jesus serviu. É olhar para o irmão e não dizer para ele coisas desagradáveis. Se for uma exortação, tudo bem. Mas às vezes falamos coisas desagradáveis para o irmão, eu não estou me esquecendo disso não. Às vezes eu também falo coisas desagradáveis, depois eu fico pensando no que eu falei, poxa, eu poderia não ter falado isso, ou eu poderia ter falado isso de uma maneira diferente, de uma maneira mais educada, de uma maneira mais amável, mais agradável, porque é assim que Jesus fez. Ele nos exortou, Ele nos conduziu, Ele veio para nos santificar, Ele veio para nos conduzir para um novo caminho, porque estava tudo perdido. A santificação é justamente isso, Ele fala aqui, para nos santificarmos. E a santificação é justamente isso. Se você está na igreja, se não importa quantos anos você tem na igreja, se você tem um mês na igreja, se você tem um ano, mas se você tem 30 anos dentro da igreja, quanta mudança já houve na sua vida? Eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando do seu comportamento, do seu jeito de falar, do seu jeito de vestir. Quantas mudanças aconteceram na sua vida? Porque a primeira coisa, pelo menos foi o que aconteceu comigo. A primeira coisa, quando eu aceitei Jesus, Ele me mostrou quem eu era de verdade. Porque a gente se acha bom demais para o mundo, para as outras pessoas. Eu sou especial, eu sou uma pessoa que tudo vai acontecer de bom na minha vida. E não é assim, vai vir dificuldade, vai vir dores, vai vir tristeza, vai vir tudo de ruim na nossa vida também. Porque se não for assim, a gente não aprende. Eu não estou romantizando o sofrimento, mas eu estou dizendo que muitas vezes precisa vir para que possamos aprender, para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos entender a dor do outro. Eu passei por dores que hoje eu sei entender a dor daquela pessoa que está passando exatamente pela mesma coisa que eu passei. Hoje eu sei o quão tamanho é a dor da outra pessoa que passou pela mesma dor que eu passei. Então, a gente tem que pegar tudo isso e colocar em aprendizado para que a gente possa nos tornarmos pessoas melhores. Porque não adianta nada eu dizer que vivo para a igreja, que sirvo a Deus, que faço isso, que faço aquilo, mas no meu dia a dia as pessoas olham para mim e não vêem nada difícil em mim. Que cristão eu sou? Eu lembro que eu estava esses dias em casa e eu pensando, e eu fiquei triste comigo mesmo, porque eu nem era crente ainda. Uma pessoa um dia virou para mim e perguntou se eu era crente. Eu falei que duas, aliás. E eu falei que não. E as pessoas, nossa, você parece, você fala como crente, você anda como crente. E eu nem era. Depois que eu passei a ser, ninguém me perguntou mais isso. E eu falei assim, como assim? Por que as pessoas não me perguntam mais? Por quê? Eu chego em um lugar, ninguém fala que eu sou diferente. Não diferente de ser especial. Não ser diferente de ser melhor do que as outras pessoas. Mas, quando Jesus chegava nos lugares, todo mundo sabia que ele era diferente. Todo mundo sabia. Porque ele tinha uma presença. E cadê essa presença para andar com a gente? Cadê o nosso falar? Cadê o nosso vestir? Porque cada dia que passa, está mais, em vez da igreja indo para o mundo, está o mundo vindo para a igreja. Está sendo infiltrado cada vez mais. Eu estava esses dias mesmo conversando com alguns jovens lá na salinha e a resposta de uma para mim foi o seguinte: Raíssa, os tempos mudaram. Nós estamos em uma nova época, um novo tempo. Eu falei, é verdade, nós estamos em uma nova era, um novo tempo, onde tudo tem que ser no instalar de dedo. Agora mesmo, o Instagram, o vídeo para fazer sucesso no Instagram era de 15 segundos, agora é de 5 segundos. Se você gravar um vídeo no Instagram mais de 5 segundos, ele já não tem a mesma entrega do que o de 15. 5 segundos, o que se entrega em 5 segundos? Quão famosa está essas mensagens de 5 minutos? O que se aprende em 5 minutos? Porque nós estamos assim, querendo tudo no instalar de dedo, querendo tudo rápido. Mas eu sempre gosto de falar que Paulo, ele teve um relacionamento com Jesus, ele teve um encontro com Jesus e ele decidiu ter o relacionamento com Jesus. Ele aceitou ter o relacionamento com Jesus, mas Paulo ele não aceitou Jesus e no outro dia ele saiu pregando, não. Paulo levou anos estudando a palavra de Deus. Por quê? Porque ele não conhecia. Ele sabia quem era Jesus, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Paulo era um homem estudado, mas só que ele não conhecia Jesus. Ele não tinha relacionamento
relacionamento com Jesus. Então, o que acontece? Ele levou anos estudando para conhecer Jesus de fato, para poder sair pregando. Jesus não apareceu para ele hoje e amanhã ele saiu pregando, não. Ele levou anos, ele estudou anos para poder ele começar a pregar. E hoje a gente quer tudo no estalar de dedo, tudo no estalar de dedo. Eu sempre falo, eu não venho para a igreja por causa de um irmão, por causa do apóstolo, por causa da pastora, por causa dos meus sogros. Eu não venho para a igreja por causa de ninguém, eu vim para a igreja porque eu decidi servir Jesus. Eu decidi vir. E se eu faço a diferença na vida de outra pessoa, eu não sei se eu faço. Mas você pode ter certeza que se você é pai, se você é mãe, seus filhos olham para você. Eu falei esses dias, achei a coisa mais linda. Domingo mesmo eu estava voltando do culto e a gente estava voltando no carro com a Déia e com a Lê. E aí o Douglas começou a falar lá com o Isaías, e ele achando que o Isaías não sabia a resposta, e o Isaías sabia a resposta. Aí a Déia virou para ele e falou assim: meu filho, você me mata de orgulho, que coisa linda. E a criança, isso significa o quê? Primeiro, que ele tem ensinamento. Segundo, que ele lê a Bíblia com os pais. Terceiro, que os pais sabem reconhecer isso no filho. Então, ter esse relacionamento, e é uma coisa que eu sempre falo para ela. Eu falo assim: Déia, você está fazendo isso com Isaías porque ele ainda não sabe ler direito. Você senta com ele e vai ler a Bíblia com ele. Mas não deixa de fazer isso mesmo depois que ele crescer e que ele souber ler sozinho. Então, peça para ele ler para você, já que ele não quer, quando ele começar a ler, se ele não quiser, que você leia para ele ou leia com ele. Peça ele para ler para você. Porque esse é um relacionamento de pai e filho. Esse é um relacionamento. Eu falei assim, eu não sei. Eu fico triste porque eu vejo. Eu saí de casa, gente, com 9 anos de idade. Então, eu fui uma criança que eu passei uma época da minha vida. Vocês imaginam, quem tem filho aqui menor de 9 anos? Só a Déia, né? Acho que só a Déia. Então, mas por 9 anos de idade, eu tive que sair da casa dos meus pais. Eu tive que me separar dos meus pais. Gente, era uma dor insuportável. Imagina uma criança de 9 anos, assustada, morando longe de seus pais. Mas eu precisava fazer isso, porque onde meus pais moravam não tinha mais estudo para mim. E eu tinha que continuar estudando. E vocês acham que foi fácil para eles? Também não foi fácil para eles. Eu tinha um reloginho em mim, dentro de mim, 3 horas da manhã. Então, todos os dias, 3 horas da manhã, eu estava lá na cama dos meus pais. E aí eu passei aos 9 anos de idade. Fui separada dele e eu me lembro como se fosse hoje. Eu acordava assustada e eu começava a chorar às 3 horas da manhã. E eu começava a chorar porque eu queria ir para a cama deles, mas eu não tinha ele perto de mim. Eu queria ter aquele relacionamento com ele, mas eu não tinha mais eles ali perto de mim. Mas ao mesmo tempo que aquilo doía dentro de mim, ao mesmo tempo eu entendia, porque a minha mãe, ela conversava comigo e falava: filha, eu quero o melhor para você. Eu sei que vai ser ruim, mas eu quero o melhor para você. E hoje a gente vê muitas vezes os pais dentro das próprias casas, tão distantes dos seus filhos. Isso, gente, eu fico com meu coração partido, porque eu queria tanto ter convivido com os meus pais mais dentro de casa. Eu queria tanto ter participado mais da vida dele, que eles tivessem participado da minha adolescência. Eles participaram, mas eles participaram longe. Eu lembro que eu fazia as provas e eu guardava todas as provas, porque os meus pais era difícil e o acesso era difícil à cidade. E eu guardava todas as provas. Quando eles chegavam, a primeira coisa que eu fazia era pegar todas as provas e mostrava todas as provas para eles, porque eu sabia que eu ia ter aquele reconhecimento dele, porque a gente também precisa de elogio. A gente precisa ser corrigido, a gente precisa ser exortado, mas a gente também às vezes precisa de elogio. Porque eu estava falando, a Déia, a gente bate no papo. E eu falando para a Déia assim, o seguinte, eu falei assim: as crianças, os adolescentes, eles precisam ser corrigidos, eles precisam ter mudança na vida dele, eles precisam ser mostrado coisas diferentes para ele. Eu posso influenciar um jovem? Posso. Eu posso influenciar um adolescente? Posso. Mas ninguém tem a capacidade tão grande de influenciar como o pai e como a mãe. Ninguém. Eu estava esses dias voltando aqui de novo na salinha e eu comecei a questionar uma criança na salinha e ela me respondeu o seguinte: meus pais fazem isso.
Então eu posso ir lá, eu posso mudar, eu posso ensinar, eu posso fazer isso, eu posso, mas eu não vou influenciar como você, pai. Eu não vou influenciar como você, mãe. Porque é você, pai, que é o herói do seu filho. É você, mãe, que é a heroína do seu filho. Não sou eu. Então, devemos parar para pensar e falar: quem eu sou? Eu gostaria de ter um pai como eu sou? Eu gostaria de ter uma mãe como eu sou? Então, esse é o relacionamento que Deus quer que a gente faça, não só dentro de casa, mas quem seria um amigo que eu gostaria de ter? Quem seria um esposo que eu gostaria de ter? Quem seria uma esposa que eu gostaria de ter? A melhor maneira de aprender e ter um relacionamento bom é se colocando no lugar do outro. Porque se você não quer que uma pessoa faça algo com você, também não faça com outra pessoa. Isso quer dizer que a outra pessoa não vai fazer com você? Não. A pessoa pode fazer isso com você. O melhor exemplo é Jesus. Jesus veio, entregou amor, colocou tudo dele, ensinou, exortou, fez mudanças, curou, fez tudo isso. E o que as pessoas fizeram com ele? Pregaram em uma cruz. Então, quando fazemos o bem para o outro, isso não significa aquela frase: faz o bem que o bem retorna para você. Nem sempre. Para Jesus não retornou. Porque ele fez tanto bem e retornou uma cruz, uma coroa de espinho, prego em suas mãos, sangue derramado, sofrimento. Foi isso que Jesus recebeu depois dele ter entregado tanto. E hoje, a gente termina muitas vezes fazendo a mesma coisa. Jesus vem, faz mudanças, esquecemos o que ele fez. Esquecemos que pedimos coisas, que ele fez essas coisas, e por uma coisa que a gente pede ele não faz, aí a gente dá um passo para trás e começa a questionar. Mas questionar o quê? Deus não te deve nada. Tem até um louvor que fala assim: o que eu posso dar ao Deus que tem tudo? O que tu pode dar a Deus? A não ser cuidar dos outros irmãos. É a única coisa que tu pode fazer por ele, nada além disso. Tu não pode fazer mais nada para ele, a não ser amar o teu próximo, a não ser cuidar do teu próximo. Então, quando eu falo de relacionamento, essa é uma questão que hoje em dia a gente se pega muito vendendo o nosso relacionamento, vendendo o nosso tempo. Por quê? Porque a gente perde tempo no celular, a gente perde tempo assistindo uma série, mas a gente não perde 10 minutos muitas vezes para ler a Bíblia. A gente não perde muitas vezes 10 minutos para ler a Bíblia, para poder entender pelo menos um pouquinho. Mas a gente prefere assistir aqueles vídeos de 5 minutos do Instagram, do Facebook, que não vai nos ensinar nada, a não ser uma palavra do teu coração falar exatamente aquilo que tu queria ouvir. Como diz a palavra: nos fins dos tempos levantariam os deuses que falassem aquilo que a gente queria ouvir. E muitas vezes a gente fala assim, a gente está olhando aqui uma pregação, fala, não fala nada daquilo que a gente queria ouvir, a gente passa. Aí vem uma que fala tudo aquilo que a gente queria ouvir. Essa é a pregação que Deus mandou para mim. Nem era aquela primeira. Mas você só vai botar dentro do teu coração aquilo que tu quer ouvir. Isso não é Deus. Deus, ele não vem só para agradar. Ele vem para fazer aquilo que ele quer fazer. Ele não vem fazer aquilo para agradar o nosso coração, porque a gente fala: Deus conhece o meu coração. Que coração? Coração sujo. Porque o nosso coração se eu pegasse todos os meus pensamentos, os meus desejos e colocasse aqui, provavelmente eu nunca mais entraria nessa igreja, nem você. Se eu pegasse o seu e colocasse tudo aqui nesse telão, você também não viria mais aqui. Então ele conhece o teu coração mesmo, porque ele sabe que o teu coração é pecador. Ele sabe que o meu coração é pecador. E foi por isso que ele deu o filho dele, para morrer por nós. Para que possamos reconhecer ele que seja um pouco.
Nem que seja um pouco do que Ele fez por nós. Porque você não daria o seu filho por ninguém aqui, eu tenho certeza. Mas Ele deu dele. Então, a gente tem que lembrar que a gente está ensinando para outras pessoas. Lembrar que você também está ensinando para Deus. Porque a partir do momento que a gente se dispõe para outra pessoa, não é para aquela outra pessoa exatamente que a gente está se dispondo, mas sim para Deus. Porque a gente não serve ao homem, a gente serve a Deus. A partir do momento que a gente levantou a mão e aceitou Jesus, não servimos mais homem nenhum, nós servimos somente a Deus. Então, e nós também, nós precisamos de ensino, nós precisamos aprender. Então, tudo aquilo que vem em nossa vida, a gente tem que ouvir. Você vai ter que filtrar aquilo que serve para você e o que não serve. Você que tem que fazer essa diferença. Você que tem que saber o que vai entrar no teu coração e o que não vai. O que fica e o que sai. É você que decide isso. Deus não pode fazer tudo por... Aliás, Ele até pode fazer tudo por você, mas Ele não vai fazer. Por quê? Porque se Ele fizer, você não vai aprender. Ontem. Eu estava pesquisando um negócio no computador e o Douglas disse, espera aí, deixa eu fazer para você. Eu falei para ele, não, eu vou fazer. Aí eu falei, fica aí sentado, vai me falando como que eu faço, porque eu tenho que aprender. Porque eu virei para ele e falei, porque se toda vez que eu for fazer, você for fazer por mim, eu nunca vou aprender. Então fica aí só me falando que eu vou fazer. Então, tem que ser assim. Jesus, muitas vezes, Deus pode fazer por você, mas Ele não vai fazer. E você também tem que tomar essa decisão. Você tem que pedir para Ele te ensinar. Porque Ele pode te ensinar tudo que você quer, tudo que você deseja, que seja para a obra dEle, que seja para o interesse dEle, que faça parte dos princípios dEle. Você tem que fazer escolha. Eu estou agora no quarto emprego. Dentro de 2 meses. 2 meses eu estou no 4º emprego. Por quê? Porque não condizia com princípios que eu sirvo. Não condizia com os trabalhos que eu estava arrumando, não condizia com os princípios que eu aprendi. Então você tem que fazer escolhas. Eu necessito trabalhar? Necessito. Preciso levar dinheiro para dentro de casa? Preciso. Mas eu também tenho que saber os princípios que estão na Bíblia. Eu preciso entender aquilo que Jesus está falando comigo. E se for preciso eu passar por 10, 15, 20, eu vou passar. Mas não vou ficar com aquilo que não condiz aquilo que eu aprendi e aquilo que Jesus me ensinou. Porque se você fica por medo de passar fome, por medo de passar necessidade, por medo daquilo, Jesus tem coisas muito melhores para você lá na frente. Às vezes Ele coloca isso só como prova, para saber o quão tamanha é a tua fé. Se é tão pequeno assim para achar que tu vai passar fome, ou se é tão grande para tu ter fé que vai arrumar algo que condiz com os princípios dele. Porque eu tenho certeza que Jesus ele tem tudo aquilo de acordo com a palavra dele para nos oferecermos. Só que também tem coisas que aparecem na nossa vida que também a gente tem que saber decidir discernir. E isso a gente só vai aprender com o ensino. A gente só vai aprender lendo. Eu falei aqui no culto da virada, inclusive, que não tem como a gente conhecer Jesus, não tem como a gente apresentar Jesus se a gente não ler as palavras, se a gente não ler a palavra dele. Porque como que eu vou apresentar Jesus? Eu até dei um exemplo com as crianças. Eu falei assim para as crianças, crianças, se eu for falar, eu nunca assisti Naruto. Se alguém chegar para mim e falar assim, Raiz, agora você vai ter que entrar naquela sala e falar do Naruto. O que eu vou falar? Eu não sei, eu nunca assisti. A mesma coisa com a Bíblia. Se eu te disser que tem alguém precisando de uma palavra ali, que você precisa ir lá, você vai só dizer o quê? Jesus te ama? Porque se você não ler a Bíblia, a única coisa que você vai aprender, Jesus te ama. Ok, é uma boa palavra. Mas que diferença vai fazer na vida da outra pessoa? Será que vai fazer assim? Que tal se você conhecesse mais sobre os seus princípios, sobre a sua fala, sobre o seu ensino, e falasse para outra pessoa? Tu poderia ter um novo convertido ali. Jesus te ama, acalenta o coração, mas muitas vezes não faz diferença nenhuma. Então, vamos nos aprender a nos entregar mais. E quando eu falo isso, eu não estou falando isso só para vocês, eu estou falando isso para mim. Eu quero me entregar mais.
Eu peço a Deus que me ensine todos os dias como me entregar mais, como fazer mais, como melhorar, como mudar, como ser uma pessoa melhor, como ser uma filha melhor, como ser uma esposa melhor, como ser uma amiga melhor. Um dia eu sentei, voltando aqui de novo, um dia eu sentei com o Douglas e falei assim: Douglas, fala todos os meus defeitos. Sem exceções, fala todos os meus defeitos. E ele falou, eu não concordei. Eu falei, não sou assim não. Ele falou, é. Aí eu falei, me prove. E aí ele começou a falar algumas coisas e eu falei, tá certo. Quando tu vê, ele estava certo em tudo. Mas, e depois ele virou para mim e falou, então fala os meus. Eu comecei a falar com ele também, não aceitou os dele não, tá gente? Aí, mas é isso que acontece. É você perguntar para outra pessoa e sem ficar chateado. Eu lembro outra vez também que a gente estava, comecei a ler a Bíblia, e aí ele pegou outra Bíblia, e a gente começou a ler, ele começou a discordar de mim, eu comecei a discordar dele, ele tinha uma visão, eu tinha outra visão. Quando nos deparamos, nós estávamos com 5 versões de Bíblia. Ele estava no celular dele, eu com o outro no meu celular, outro no Kindle, ele com a Bíblia e eu com outra Bíblia. Nós estávamos com 5 versões em cima da cama, ele falando que era assim, eu falando que era assim. No final das contas, ninguém concordou com ninguém. Mas os dois respeitou a visão do outro. Essa é a questão. Respeitar a visão do outro. Como aqui, eu coloco o meu ponto de vista, você coloca o seu ponto de vista. Eu não concordo, mas eu respeito. Meu ponto de vista é esse, seu ponto de vista é esse. Ok. Isso é um relacionamento. Isso não é obrigar a outra pessoa a acreditar naquilo que tu acredita. Mas é tu mostrar para outra pessoa qual é o seu ponto e a outra pessoa mostrar o seu ponto sem questão. Sem briga, sem ter discussão no relacionamento, sem ter discussão com o filho, sem ter discussão com qualquer outro parente. Esse é o aprendizado, porque Jesus ele chegava e mostrava o que ele tinha ali para ensinar. Ele não obrigava ninguém a segui-lo, não. Ele simplesmente chamava. Você, a outra pessoa que decidia se seguia ele ou não. Você não vai obrigar ninguém a vir para a igreja. Esse não é o seu papel. O seu papel é só apresentar. Quem vai convencer a pessoa de vir servir não é você. Esse trabalho não é seu. O seu é só apresentar. Então, porque assim, hoje em dia também está muito famosinho as palavras, né? Eu vi uma vez uma pessoa falando assim, um cristão falando assim: Deus é amor e Ele quer que sejamos todos felizes. Então, independente do que a gente passa, das escolhas, do que a gente faz, da vida que a gente leva, Ele vai nos amar do mesmo jeito. Isso é verdade. Ele vai te amar de qualquer jeito. Mas, se não precisasse mesmo de mudança para alcançar a sua graça, para que Ele deixaria a palavra dele? Para que Ele deixaria os ensinamentos dele? Para que Ele iria botar o seu filho para morrer na cruz? Porque não ia fazer diferença nenhuma o filho dele morrer na cruz. Você ia viver de qualquer jeito mesmo, Ele ia te amar de qualquer jeito, você podia fazer o que você quisesse. Então para que Ele ia fazer isso? Se Ele fez, é porque precisamos de mudança. É porque precisamos trocar de coração. Precisamos trocar de sentimento. Precisamos ser pessoas novas. Precisamos mudar todos os dias. Eu posso, daqui a 10 anos, ser uma pessoa totalmente diferente, mas ainda preciso de mudanças. Se chegar o meu dia de ir para um caixão, eu ainda irei precisando de mudanças. Assim como qualquer outra pessoa, porque ninguém vai ser perfeito nessa terra. Ninguém. Vamos precisar de mudança todos os dias. Outra que fala assim também: não tem nada a ver isso. Tem nada a ver isso com aquilo, não tem nada a ver eu ir uma vez para a igreja, aceitar Jesus e pronto, acabou, não preciso mais para a igreja, eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser, fazer do jeito que eu quiser. Mas o problema sabe qual é? É
que você vem para a igreja, levanta a mão, aceita Jesus, vai viver sua vida do jeito que você quer, influenciando muitas outras pessoas a fazer a mesma coisa. E você está sendo o quê? Pedra de tropeço para muitas outras pessoas. Porque você pode achar que não, mas muitas pessoas olham para você. Muitas pessoas seguem o que você tem. Mesmo que você não saiba quem é, mas tem pessoas olhando para você. Então, se você vem e você se compromete e você fala que vai ter um novo relacionamento, e você fala que vai ter um relacionamento com Deus, e esse relacionamento que você tem, você simplesmente é levantar a mão, aceitar ele e viver do jeito que você quiser, meu caro, você está sendo uma pedra de tropeço grande para muitas pessoas. E eu te garanto que Deus vai cobrar isso de você. Porque a decisão foi sua de aceitar. A partir do momento que você aceita, você é responsável por outras pessoas. Estamos também... Tem uma frase que fala assim, eu peguei isso aqui de um livro, gente, que fala assim: os mandamentos de Deus vêm para mim como um homem remido, suas promessas são para mim como um homem comprado pelo sangue, que assim me instrui como pessoa por quem a expiação já foi feita. A lei na mão de Cristo não é uma espada para nós, para nos matar, e sim uma joia para nos enriquecer. Então a gente tem que entender que a lei que está sobre nós, a lei que a gente tem que viver, não é uma lei que vai nos matar, não é uma lei que vai nos prejudicar, mas é uma lei que vai nos fazer cada dia mais parecido com Cristo. É uma lei que vai fazer nossos dias ser mais felizes. É uma lei que ela vem para nos ensinar a amar. E porque se você está aqui, você quer ser parecido com Cristo. Se você vem para a igreja toda quinta, todo domingo, e você não tem mudança, e você não quer ser parecido com Cristo, eu não sei o que você está fazendo. Porque eu quero mudar todos os dias. Eu vou ser igual a Cristo? Nunca. Não vou ser não. Isso eu sei. Mas eu quero ser parecida com Ele. Eu quero ser parecida com Ele. Voltando aqui ao assunto da parábola do filho pródigo, que fala assim que o filho pede toda a herança do pai e ele vai, gasta tudo e aí ele retorna um dia. Quando ele retorna, o pai faz uma festa. Faz toda aquela festa para receber o filho que voltou para a casa do pai. Só que o outro filho faz o quê? O outro filho, a gente percebe que não tinha um bom relacionamento com o pai. Sabe por quê? Porque se eu chego em casa, na casa do meu pai, e ele está dando uma festa, a primeira coisa que eu faço é me alegrar junto com ele. Depois eu pergunto por que da festa. O filho não, ele não fez isso. Ele fez o quê? Ele foi lá no servo, perguntou para o servo o porquê daquela festa, em vez de ir lá no pai e perguntar para o próprio pai. Isso significa que ele não tinha relacionamento com o seu pai. Porque se ele tinha um bom relacionamento, se ele tinha amor com o pai, ele iria se alegrar junto com o irmão, com o pai, com a família. Ele iria comemorar a volta do irmão. Esse foi um relacionamento que Jesus mostrou para todo mundo. O relacionamento que ele quer é o relacionamento de um pai que abraça o filho, de um pai que ama o seu filho, de um pai que festeja quando o filho volta. Porque o pai, ele sempre vai estar de braço aberto para receber. Ele sempre vai estar de braço aberto para receber, independentemente do que o filho faça, de qual decisão o filho toma, o pai está ali para receber de volta. E filho, eu falo uma coisa para vocês hoje: faça boas escolhas. Porque o pai sempre vai estar ali para receber. Mas você pode fazer com que o seu pai sofra menos. Você pode tomar boas decisões para que o seu pai e sua mãe não precisem chorar, mas que ela se alegre com a sua volta. Se alegre com o seu amor, com a sua presença. Tem uma palavra que diz assim: as escrituras não salvam,
mas pode tornar um homem sábio para a salvação. E essa noite eu quero deixar isso para vocês. Que as Escrituras, por mais que a gente estude, por mais que a gente aprenda com elas e por mais que a gente conheça Jesus nas Escrituras, somente as Escrituras elas não vão nos levar a lugar nenhum. Tem que ser as Escrituras com relacionamento. Tem que ser os dois. Porque as Escrituras com o relacionamento, ela vai te levar para a salvação. Não tem outro caminho. E nessa noite eu gostaria que você se colocasse de pé. E agradecesse a Deus por essa noite. Que Deus possa vir no coração de cada um de vocês. Que Ele entre no coração de vocês. Que vocês venham a se entregar. Se vocês se entregaram até hoje, que venham se entregar cada dia mais. Que esse amor, que essa sede. Eu oro para Deus e falo assim: Deus, se a partir de hoje você não fizer mais nada na minha vida, eu vou passar o resto da minha vida te amando ainda mais. Porque eu não te amo pelo que tu pode fazer na minha vida. Eu não te amo pelo que tu pode me dar. Eu te amo porque tu deu o teu único filho para morrer pela minha salvação. Pela salvação de todos aqueles que não mereciam. Pela salvação de todos aqueles que têm um coração sujo. Foi por isso que tu deu o teu filho. E eu te agradeço todos os dias. Eu sou tão grata a Deus, porque eu amo. Eu quero que você ame também com todas as forças, com todas as suas forças, com todo o seu desejo. Que você possa passar a amar Deus de verdade. Que você reconheça Ele nos pequenos detalhes, porque nos pequenos detalhes Ele faz a grande diferença na tua vida. Às vezes Deus faz coisas grandes em nossas vidas, mas às vezes os pequenos detalhes é que nos levam para uma direção totalmente diferente do que a gente achava. E é essa direção que a gente quer seguir, a direção de Cristo. Porque é assim que Deus nos leva, Ele nos leva à direção de Cristo, no caminho que Cristo deixou para que nós seguimos. É esse caminho que eu quero seguir. Eu acredito que cada um que está aqui nessa noite é esse caminho que todos nós devemos seguir. Que nós não sejamos pedras de tropeço para nenhum irmão. Que sejamos, que os irmãos olhem para nós e falem: eu quero essa presença, eu quero essa graça, eu quero essa bênção, eu quero ser assim, eu quero andar assim, eu quero falar assim, eu quero me vestir assim. Que o mundo não nos influencie, mas que nós influenciamos o mundo. Que nós saímos aqui nessa noite melhores. Que nós saímos aqui nessa noite pessoas que vão influenciar sim o mundo, que vão influenciar sim as pessoas, que vão influenciar os seus filhos, que vão influenciar os seus amigos.